E aí, você que nos acompanha o nosso trabalho C3Decast, quero falar para vocês que hoje nós temos uma convidada top. Mas você que pensa que não dá certo, nada funciona, que não nasceu num berço esplêndido, que para você não tem jeito, mulher que acha que não tem futuro, é com você que eu quero falar hoje. Nós trouxemos uma pessoa que pode te ajudar, não é mesmo, Eliane? Com certeza. E, gente, o currículo dela é enorme. Não sei o dia dela, né? O meu tem 24 horas, o dela deve ter 48, 42. Então, acompanha aí. Ela é casada com o Alexandro há 24 anos, mãe do Heitor, menino mais que especial de 14 anos. Ela é empresária. Ela é pastora missionária, já viajou a vários países, inclusive levando a palavra de Cristo. Ela é consultora e mentora de empreendimentos e negócios. Ela é palestrante, ela é diretora da empresa especializada em arquitetura e engenharia JPV Soluções e Projetos. Também das empresas JPV Soluções em Climatizações, a Decora Pires e outros empreendimentos. Ela é apresentadora do programa de televisão Começando do Zero, na emissora Bem Mais TV e Papeando Online. Além disso tudo, é pouco, né? Além disso tudo, ela é idealizadora do Começando do Zero. Já ouviu falar? Para mulheres empreendedoras. E, além disso, ela é uma ativadora da equipe da Grace Gioviani no SSS. Gente, isso é só um pouquinho de tudo que é essa pessoa que a gente está apresentando hoje aqui no nosso podcast. Com muita alegria, vamos receber Fabiana Pires! Maravilhoso! Gente, é uma lista, né? Mulher, como você consegue? Tem que fazer duas páginas, né? Hoje a gente trouxe até um enfeite aqui, ó, em sua homenagem, olha, arquitetura! Primeira coisa que eu olhei, tá, gente? Meus olhos já foram para detalhes, né? Eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho incrível quando mulheres se levantam para movimentar, ativar o coração de outras famílias, mulheres. Sim. E a gente saiu dessa zona de conforto, de onde por muito tempo as mulheres se colocaram apenas como domésticas, donas de casa, cuidando de filho. Hoje a gente se tornou uma potência desde que a gente se compreendeu como esse potencial que nós podemos ser, né? Muitas mulheres estão fazendo isso. Eu já quero dizer para vocês que vocês alcancem muitos corações, muitas vidas. Nós oramos aqui, gente, no início. Eu quero dizer para você que a minha oração ela é sincera de coração. Amém. Porque tudo que nasce no coração de Deus e flui para que seja outras vidas beneficiadas, esse o próprio Deus se encarrega de espalhar a boas novas. Amém. Isso aqui é algo maravilhoso. Sim. Parabéns por vocês estarem fazendo esse trabalho incrível de trazer conhecimento, sabedoria, de trazer para as pessoas um pouco também de alívio num tempo tão difícil a gente está vivendo. E eu creio que isso é só o começo. Eles vão alcançar milhares de pessoas e eu tenho certeza que esse nome C3Decast vai ser muito conhecido. Parabéns. Obrigada, Fabiana. Fabiana, você é uma transformadora de vidas, né? É verdade. Quem é Fabiana Pires? Fabiana Pires. Bom, esse nome é um nome hoje muito forte, mas ele foi construído dentro de uma improbabilidade. Fabiana Pires tinha até um apelido, eu era a Bia, né? A Bia. E eu fui nascida e criada numa comunidade do Rio de Janeiro. Hoje a minha família, né, mora lá. É um nome, um apelido, como todas as outras, né? O Vai Quem Quer, em Duque de Caxias. Sim, Caxias. Muitos dos meus familiares, amigos ainda são moradores daquele lugar, onde eu aprendi coisas incríveis naquele lugar. Então eu fui construída ali. Eu aprendi muita coisa naquele ambiente. Eu aprendi muitas coisas que hoje agregam para a minha vida, porque eu tenho a direção pessoal de acreditar que nós podemos extrair sempre o melhor de qualquer lugar. E diferente do que as pessoas digam ou não a respeito do lugar, o lugar nunca nos faz, né? Sempre nós que podemos fazer o lugar. Então, eu sou uma prova viva de que nós podemos ser qualquer coisa, independente do lugar,
do que se dizem do lugar, das experiências amargas que qualquer lugar tem. Alguns são um pouco mais relevantes, né, mais falados, como, por exemplo, a comunidade é muito falada do lado negativo, mas eu quero dizer aqui para vocês que eu sou uma prova viva daquilo que é positivo nesse ambiente. E eu sou fruto de um ambiente que eu vivi, aprendi e ressignifiquei essa história. Então, se eu puder começar esse momento, esse podcast... Como foi sua infância, né? Quer começar? Claro, Eu acho vai ser muito enriquecedor para os nossos ouvintes. Então, essa coisa da trajetória da minha infância ali na comunidade foi algo muito especial e muito dolorido. Eu acho que hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com a dor e foge dela. Mas existem coisas que nós não temos como fugir. É o processo, né, Fabiana? Passar por isso. A humanidade inteira está em busca da cura do problema. Mas eu costumo dizer e prego que Cristo nos está oferecendo um evangelho cuja primeira experiência de cura é sobre nós mesmos. Quando eu entendo quem eu sou e por que eu nasci, para que Deus me chamou, essa cura minha, ela fortalece o ambiente. Em qualquer lugar pode ser mudado. Então, nós estamos sempre em busca da cura. Eu fui criada nesse lugar, né, nessa comunidade. Passei 20 anos da minha vida ali. E dentro da comunidade, a gente tem uma série de coisas que é muito cultural. Bom, se vocês me deixam falar rapidamente, a cultura da comunidade ou da favela, né, mais conhecida pelo Rio de Janeiro, vem de algo bem antigo. Bom, primeiro que a primeira favela foi chamada de favela por causa de um acontecimento. Algumas pessoas começaram a frequentar e morar nos morros, e no primeiro morro, se eu não me engano, é o da Providência, ele foi habitado por pessoas e lá tinha umas plantas chamadas faveleira. E aí foi enxergado essas plantas, né? Observa como era tão relevante a faveleira dentro desse morro, nesse morro, que foi chamado de favela por causa dela. Nossa. E o interessante é que a faveleira ela é uma planta com atributos, né, muito medicinais. O principal deles é o anti-inflamatório. E observa-se que quem colocou o nome, provavelmente, ainda que não soubesse, houve uma intenção muito interessante. Porque a favela, ali naquele princípio, era um lugar de refúgio. Para quem estava desempregado, para quem estava vindo trabalhar, para quem não tinha onde morar, para quem não podia comprar um bom terreno na beira da praia, e as pessoas estavam indo para lá. Então, criou um conjunto de pessoas morando nesse lugar e de forma desordenada, se criou as construções desordenadas também. Mas a intenção era ótima, eram pessoas, pais e mulheres, né, homens, famílias, vindo trabalhar para dar sustento para sua casa, aglomerados no lugar, e dentro desse ambiente, que era um ambiente que se tornou a nossa conhecida favela, né? Gente, eu não conhecia essa história. Tornou esse lugar. Mas como um anti-inflamatório, como qualquer analgésico, né, já que a faveleira representa medicinalmente isso, era um paliativo. Porque ninguém que está vivendo em algumas situações a qual hoje se apresenta e quer morar da forma. Ninguém quer ficar morando em cima da laje de um estranho. Verdade. Ninguém quer morar dentro de uma construção mal feita. Às vezes é realmente o paliativo, é o necessário para o momento. E foi assim que começou a história da família da Fabiana Pires. Meus pais vieram, minha mãe do Maranhão, meu pai de Minas, se encontraram, foram morar ali, começaram a trabalhar. Meu pai moraram em Caxias, né? Na comunidade. Sim, Vai Quem Quer. O que é conhecido o bairro São Judas Tadeu. Como eu disse, a favela são apelidos, né? Eu estou referindo que é uma comunidade conhecida. Todas elas são assim. Sim. Morro do Adeus, tem os nomes, né? A Vela da Rocinha, todas elas têm um apelido por algum motivo específico que foi dado. E ali minha família também veio. Meu pai lavador de carro, minha mãe faxineira. E a gente foi criado ali. Meus pais precisavam trabalhar, minha mãe trabalhava aqui na Tijuca. Então, a gente tinha que ficar na escola. Na época, lançou o CIEP Monteiro Lobato, hoje conhecido como Brizolão. E quando lançou o Brizolão, a gente estudava o dia inteiro, né? Ficava o dia inteiro na escola. Em alguns momentos, a gente tinha uma liberação 2 ou 3 vezes na semana, meio-dia. E então, a gente acabou tendo que viver uma criação assim, com a avó, com a tia, com alguém que pudesse ajudar quando a gente não estava no Brizolão.
E minha avó foi uma figura muito incrível na minha vida, principal. Me trouxe uma educação religiosa muito forte. Minha avó é uma mulher Que bênção, que né? veio para morar na nossa casa. E dentro do nosso cenário, naquele tempo, minha mãe, de tantas angústias, passando por momentos difíceis, minha mãe se tornou uma mulher alcoólatra. Nossa. E como minha mãe e eu, nós ressignificamos o alcoolismo, minha mãe hoje, ela é uma pessoa muito importante no AA. Eu palestro para famílias de alcoólatras lá no AA, né? Porque a gente podia ter feito qualquer coisa com essa história difícil, mas a gente transformou ela numa história bonita. É disso que eu quero falar hoje, gente. Quero trazer essa mensagem para você. Não existe história feia que não possa ser transformada em algo bonito, relevante e forte. De aprendizado, né? De aprendizado. Então, a Fabiana foi criada ali, minha avó veio morar conosco, cristã, né? Minha avó de uma igreja evangélica. Começa a ensinar uma coisa que eu não tinha ainda entendido nem aprendido. Ela falava de Deus para mim, uma forma muito interessante. Mas minha avó, ela não tinha ainda aquele acesso com a Bíblia. Eu me lembro que a dela era bem velha, ela não conseguia me ensinar. E ela me falava de Deus como um ser próximo, que eu podia conversar com ele o dia inteiro. Ai, que fofo. Lindo, né? Tudo que uma criança quer ouvir, né? Mas, na verdade, a minha avó estava sendo extremamente assertiva ao falar desse Deus maravilhoso, que não nos deixa em momento nenhum. E eu aprendi a ter não uma teologia, mas um relacionamento. Uma intimidade, Deus. Né, Fabiana? Né? Uma ligação. É verdade. Muito grande. Então, eu aprendi a viver uma relação com Deus. E um relacionamento de uma menina que ficava o dia inteiro falando com ele. Esse dia que eu quero aqui mencionar, que é onde começa toda a minha história empreendedora, foi um dia muito marcante. Eu devia ter uns 7 anos de idade. Saí todos os dias, depois que a escola me liberava, eu e muitas crianças da comunidade, não porque os pais mandavam, mas porque a gente queria ganhar um dinheirinho, a gente queria ter alguma coisa, a gente queria ajudar a família a construir uma história. Eu saí para buscar papelão em latinha, eu catei latinha em papelão, não tinha um lixo chamado lixão ali, em frente a uma farmácia um cara chamado Moura, né? E tinha um senhor que montou um ferro velho chamado Seu Magro. Então a gente saía para poder pegar lixo e vender para o Seu Magro. Então, era conseguir um dinheirinho para lanche, para bala, para alguma coisa que a gente pudesse. E eu tinha muito essa coisa de ajudar meus pais a resolver as coisas de casa. Eu tinha muito orgulho de quando eu vendia alguma coisa na rua. Eu também fui flanelinha de posto de gasolina nos finais de semana. Meu pai me levava, a gente lavava os carros, né? Trocava. Eu quero até mandar um beijão. Meu pai é um cara incrível. Ele comprava os pininhos, aqueles tampinhas do pneu, para que eu vendesse depois que eu calibrasse. Aquela tampinha me rendia, né? Porque todo mundo sabia que era um produto muito barato, mas as pessoas pagavam caríssimos por causa de mim. Uma menina carismática desde pequena. Uma menina carismática, sorridente, de olhos verdes, vendendo tampinha, filho. Aquela tampinha custava, se fosse na linguagem de hoje, R$10, R$20. Meu pai, a gente conta essa história de forma muito interessante e a gente ri muito sobre isso, porque a gente sabe que as pessoas podiam ter dado R$1 pela tampinha, mas elas sempre davam mais, porque elas achavam incrível a ideia da menininha estar vendendo a tampinha para dizer o seguinte: olha, você não vai precisar mais calibrar. Eu vou tampar o seu pneu, acabou o seu problema. Empreendedora nata, né? 100%. Sempre. Esse dia, voltando ao assunto da escola, eu saí da escola e fui pro lixão buscar o papelão, a latinha. Tinha o dia certo de pegar. Era um produto que a gente sabia que valia um pouco mais. E nesse dia eu encontrei debaixo de uma caixa de papelão uma abóbora. E aí, fiquei muito feliz com aquela abóbora. Como é que nasce uma abóbora verde linda daquela no lixão? Eu peguei a abóbora, abracei a abóbora. Minha casa, o lixão ficava na rua de baixo, minha casa era bem alta, lá no morro. Subi os becos ali, correndo, abraçado com a abóbora, mas preocupada com uma coisa interessante. É uma criança já fazendo analogia. Eu analisei ali, meu Deus, a abóbora nasceu no lixo, então a probabilidade de ela estar contaminada e a gente não poder comer ela é enorme, né? Mas a minha avó já estava me falando que Jesus curava, que Jesus fazia um monte de coisa. Vai transformar essa abóbora. Deixa eu falar com meu amigo aqui, Inocentemente, eu falei, vou levar essa abóbora para minha avó para a gente conversar com Jesus. Olha. Levar a abóbora, né? Eu levei a abóbora para minha avó. Minha avó é uma mulher muito, muito sábia. Eu costumo dizer que ela é a minha mentora. Semana teria sido aniversário dela se ela estivesse viva. Eu postei uma foto de uma abóbora e disse assim: conheçam a minha mentora. Ela era uma mulher incrível.
não tinha estudo, analfabeta, não sabia escrever direito, mas ela tinha uma sabedoria do alto, que não dá para humanamente falar e nem explicar. Quando eu chego com aquela abóbora, olha que coisa interessante. Minha avó olha aquela abóbora, sorri, tinha um tanque no quintal, a gente não tinha banheiro dentro do quintal, inclusive o meu motivo da arquitetura foi o sonho do banheiro. É mesmo? Foi a minha primeira- Foi aí que surgiu a Foi a arquitetura na sua Foi a vida? primeira obra que eu fiz, foi o banheiro dessa casa. Minha mãe comprou um botequim, né? A gente conhece hoje como uma Sim. barraca, Ah, mas era um boteco mesmo. Só tinha um cômodo de frente, que é onde ficou a cozinha, e depois a parte onde a gente dormia, e um tapumezinho de madeira no quintal, que era onde o pessoal que usava o botequim usava o banheiro, ficou pra gente por enquanto, até a gente ter um banheiro próprio, e eu construí esse banheiro com a minha mãe. Mas eu já vou falar disso para a gente terminar a história da abóbora. Minha avó pega aquela abóbora, leva para aquele tanque que está lá no quintal, onde a gente tomava banho, fazia tudo, lava a abóbora, esfrega, pega uma faca grande, umas peixeiras, né? era grande essa abóbora? Abria, era grande. Nossa. Era bem grande, tava tipo uma bola de futebol. Grande? E aí minha avó corta a abóbora no meio e me faz algo muito interessante que eu quero mencionar aqui. Ela abriu a abóbora em 2 bandas e me mandou cheirar a abóbora. Achei estranho, mas eu cheirei. Ela me perguntou se tinha cheiro de lixo. Eu falei que não. Tem cheiro de quê? De abóbora. E cor. Cor de abóbora. E aí ela olhou para mim e falou assim, não, filha, significa que nem tudo que nasce no lixo É lixo. Ela nasceu porque foi aonde a semente caiu. Nossa, que coisa Lindo, linda, né? Muito profundo, muito sábia. profundo. Quanta sabedoria. Nossa. Onde a semente caiu. O que ela fez? Ela extraiu o suficiente para crescer bonita, manter o cheiro dela, a cor dela e a essência dela. Ela não é um lixo. Ela é uma abóbora que nasceu. Uau. Aí, por diante, ela baixou e disse, filha, os lugares não definem você. Não te representa. Você não precisa... Gente, tô arrepiada. Você não precisa se tornar absolutamente nada de lugar algum. Não pelo fato do lugar onde eu tinha nascido, mas as escolhas que eu deveria fazer naquele momento que eu estava vivendo aquela situação. Como minha mãe estava passando por uma fase difícil no alcoolismo, minha avó disse, sua mãe hoje está vivendo esse alcoolismo, mas você não precisa se tornar um alcoólatra. Nascer num lar onde você está vivendo todos esses conflitos não te fazem uma mulher de conflito, uma menina Não te define. não né? define você como alguém que vai viver. Não é uma condenação. Você pode pisar em qualquer ambiente, você pode estar em qualquer lugar, e nenhum desses lugares podem mudar você, porque é você que vai mudar o lugar. A partir desse princípio, eu descobri uma coisa. Eu tenho essa coisa de falar do CPF e do CNPJ. Quem tem um nome forte, ou melhor, quem tem um CPF forte, ele não tem uma dependência no CNPJ. Ou seja, vocês viram que eu tenho algumas empresas que eu faço alguns negócios, mas nenhum deles me define, porque sou eu que dou o nome para o negócio. Não é o negócio que me dá o nome. Isso aí. Eu sou a pessoa principal de tudo que eu faço. Dentro disso tudo, veio dessa conversa com a minha avó, onde ela me explica que eu sou uma pessoa capaz de definir o ambiente. Eu sou uma pessoa capaz de mudar qualquer cenário. Indiferente de qualquer ambiente que eu pudesse estar ali, toda hora vinha essa voz da minha avó falando ao meu coração e à minha mente que eu podia mudar o ambiente. Mesmo que foi em empresas que eu trabalhei, onde algumas pessoas não eram muito honestas, em lugares onde as pessoas não eram muito legais, eu quis ser legal nesse lugar. Fazer a Quis diferença. fazer a diferença nesse lugar. Olha, cuidado, porque aqui só tem gente que faz tal coisa, mas eu não sou qualquer um. Eu sou alguém diferente nesse lugar. Ou elas vão mudar por causa de mim, ou elas não vão conseguir ficar perto de mim. E a minha proposta era sempre eu trazer a inspiração nas pessoas, porque é muito mais importante, mais válido nós termos uma inspiração para a mudança das pessoas que passarmos uma vida inteira tentando forçar a mudança dela. Perfeito. Observe uma coisa interessante, e que acontece com muitas pessoas, se o nosso público hoje for muito feminino, as mulheres têm muita mania de querer mudar tudo, né? Mudar o marido, mudar os filhos, verdade. mudar quem está em volta. Mas quando eu quero que você mude, o interesse é meu, né? Mudo eu, né? Por exemplo, eu quero que
você seja mudada. Eu quero mudar o meu marido. O interesse na mudança é meu, mas eu jogo um sacrifício para ele. Para quê? Para ele se tornar quem eu quero. Mas se eu sou uma inspiração, o sacrifício é meu e o interesse é seu. Pegou? Peguei. Quando a gente é uma inspiração, nós nos tornamos o sacrifício de manter um posicionamento pela qual as pessoas olhem e desejem ser uma referência como nós somos. E aí, automaticamente, não tem um dado, ou melhor, um posicionamento realmente de sacrifício. Mas tem um interesse. Você é interessado em ser como eu. Mas não que eu coloquei sobre você um peso de que você tem que mudar para ser o que eu quero que você seja. A maioria das pessoas fazem isso. E dentro desses ambientes todos... E nem se percebe, nem se dão conta disso, né? Não se dão conta disso. E nesses ambientes todos, Eliane, a gente vai aprendendo, eu aprendi uma coisa muito interessante que foi muito forte, muito importante para mim. Dali em diante, eu percebi que eu não tinha que forçar a mudança da minha mãe. Mas eu tinha que fazer ela sentir vontade de mudar. Isso. Minha mãe parou de beber por causa da inspiração que nós nos tornamos para ela. Que lindo. Tanto eu como os meus irmãos, me lembro do dia que minha mãe foi para o ar. Nós tínhamos ido para um retiro na igreja. Toda a família era evangélica? Não. Só eu. Só hoje. você? É mesmo? Então, na verdade, tinha um misto, né? Meu pai sempre foi católico. Sim. Minha mãe, por causa do meu pai, ela ia na igreja com a minha avó, com meu pai. Manteve a fé cristã em Cristo. Sim. Porém, com relação a títulos religiosos, a religião, templo, né, no caso. O templo, a minha mãe frequentava onde ela se sentia melhor. E aí, o que aconteceu ali nesse momento a gente foi para um retiro e eu me lembro quando chegamos no retiro em casa, eu e meu irmão, um bilhete na mesa. Fui buscar ser uma mãe melhor para você. Ai, que coisa mais linda. Então, não houve nós não pedimos para ela ir, ela foi porque ela nos olhou e quis ir. Então, se eu puder hoje trazer uma mensagem para você que está passando um quadro hoje muito difícil na sua família, na sua casa, dentro desse cenário, é forçar a mudança para que a gente faça com que a pessoa seja o que a gente quer, um sacrifício muito grande do outro. Mas que se houver a necessidade e que haja algum sacrifício que seja o nosso, isso é uma inspiração. Talvez não seja um sacrifício, talvez seja natural. Mas tem gente que vai ter que se esforçar, né? Porque ser inspiração, ela traz para a gente também um certo peso de responsabilidade. A gente tem um posicionamento firme, forte. A gente está o tempo inteiro olhando para a vida com outro olhar. E não que a gente não sinta dor. E não que a gente não viva a dor. Só que a gente não permite que a dor more na gente. Isso aí. Ela não vai fazer morada em mim. É a mesma coisa sobre o medo. Não é que eu não tenha medo. É o medo que não me tem. Eu nunca deixei ele tomar conta de mim. Mas ele vem. Ele só não mora. Ele me visita. E quando ele me visita, eu analiso se ele está vindo por segurança ou se ele está vindo por um tempo momentâneo. Mas eu peço para ele se retirar. E a gente vai aprendendo algumas coisas na vida que são relevantes para a gente se tornar alguém melhor. A fé não é a garantia de que eu nunca vou ter problema. Sim. Mas a fé me dá uma garantia. Eu não posso colocar o problema no lugar de relevância. A fé não me garante que não vou ter problemas, mas a fé me garante que eu posso escolher se eu quero ou não dar ibope, né? Eu quero ou não dar relevância para o problema. E o problema, ele só tem o tamanho que a gente dá. Tudo que a gente foca cresce, né? Se você focar no problema hoje, ele cresce também. Então é isso. E até nos paralisa para criarmos estratégias, né? Exatamente. O problema ele pode ser um paralisador ou o medo, né? Eu gosto muito de Salmos, onde Davi diz assim, olha, ele diz que eu posso até sentir medo, né? Ele fala sobre o medo como algo que ele sentiu, mas que ele não permitiu que o medo dominasse. E olha que Davi foi um homem que viveu realmente muitas situações difíceis, de medo, de perseguição. Ele
biblicamente, você olhando e lendo a história dele, você vai ver que ele estava em alguns momentos em risco de morte, né? Sempre em provações, né? Exatamente, sempre com risco de morte, mas ele fala sobre essa coisa do medo não dominar, o medo não ter, o medo não ser algo que prevaleça na história nem na vida dele. E dentro disso tudo, a comunidade me fez muitas outras coisas, experiências, né, como eu disse, da Bombra. É uma coisa que foi relevante demais, mas dentre outras histórias, eu aprendi muita coisa importante ali. E eu vivi muitas coisas interessantes, inteligentes ali, e que eu não teria aprendido em qualquer lugar. A gente vai aprendendo que esse lugar e qualquer um outro lugar, seja lugares de gente muito rica, lugares de gente de uma classe mais baixa, menor ou média, não são os lugares que nos fazem, né? Nós podemos ter uma visão, um ponto de vista diferente em qualquer desses ambientes. Sim, eu me lembro da passagem, né, da semeadura, né, do joio e do trigo, né? Tem muito a ver com isso, né? Por exemplo, do lixo, né? Porque eu fui jogada ali, né? A parábola do semeador. Isso, da semeadura. Então, assim, muitas pessoas hoje nas comunidades têm essa mesma postura, né, que você teve, né, de enxergar ali a possibilidade de mudança. Ressignificar, né? De ressignificar aquilo. E de onde surgiu esse começando do zero? Porque aquela menina que catava latinhas lá, papelão para vender, isso tem a ver com essa sua história, né? Tem tudo a ver. O Começando do Zero, ele nasceu em 2020. Nossa. Na pandemia. Na verdade, foi um pouco antes da pandemia. Bem interessante, foi algo que Deus trouxe ao meu coração por um motivo. Eu havia tido um problema na minha empresa principal. Vou usar a linguagem, né, que as pessoas utilizam para falar de empresas. Eu quebrei, né? Uhum. Eu não gosto de falar que eu quebrei, porque eu falo que eu quiquei. Boa! Outro lugar. Aprenda aí, pega a dica. Quicou. Eu não quebrei, eu quiquei, né? Você foi para outro lugar melhor. Por que eu não quebrei? Porque foi o princípio do ensinamento da minha avó. Eu não quebrei, eu estou inteira. O que eu fiz que deu errado. E as pessoas não conseguem ter essa concepção. Não foi a Fabiana que quebrou, foi o negócio mal feito. Talvez eu me emocionei, escolhi coisas erradas, contratei gente errada. Talvez você escolheu o ponto errado. Você escolheu um mau produto, você se emocionou. Então aí deu errado, mas não foi você. Eu sou uma pessoa que eu nasci para dar certo. Amém. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida. Jesus não morreu para ninguém. Dá errado. Né? Nós somos o alvo do amor de um Cristo que morreu para todos nós darmos certo. O que dá errado é aquilo que a gente faz. As escolhas, né? Eu me lembro bem que quando eu estava no SSS com a Grace, aqui no Rio, eu vejo agora, eu consigo ver você entrando no hotel aqui na Barra, né? E você trouxe aquelas mulheres do projeto. Foi. Coisa mais linda. Depois a coisa mais linda foi, conforme os dias foram passando, e eu vendo aquelas mulheres sendo quebradas, transformadas, lapidadas, ressignificadas. E quantos traumas foram colocados para fora naquele momento, né? E aí eu fiquei pensando, começando do zero. A gente, quando escuta isso, a gente pensa que o começar do zero é apenas começar uma empresa sem ter nada. Mas não é. Não é. O seu começando do zero vem daqui. Exatamente. Né? É daqui, do nada, para conseguir construir coisas. Fala um pouco sobre isso. É um reset, né? É um tirar de dentro de você, é um largar para trás alguma coisa, é um deixar uma história para trás e pegar um papel em branco para escrever novamente. A gente sabe que nada começa 100% do zero, mas quando a gente parte do princípio de uma história sendo escrita, eu pego um papel em branco mesmo. Eu escrevo ela de novo. Eu posso ter essa capacidade de fazer isso. É uma decisão.
É uma decisão começar do zero. Eu costumo nem dizer que é mais do que uma decisão. Começar do zero é uma convocação. Isso aí. Eu não tenho escolha. Não há escolha. Eu não posso apenas só decidir. Eu preciso entender que eu estou sendo convocada. Quando eu vivi esse tempo difícil que eu quebrei, Eliane, e a gente passou essa fase da vida, eu tinha construído algumas coisas da minha história. Como eu disse, comecei a trabalhar a minha arquitetura lá no banheiro da minha mãe. Foi nossa primeira construção. Inclusive, na minha palestra, eu mostro a casa sem o banheiro. E eu pequenininha lá. E digo, a minha casa não tinha banheiro. E hoje eu construo mansões. Eu ia falar, eu sou testemunha ocular de muitos projetos belíssimos. Né? Belíssimos. Exatamente. Então, eu construo mansões. Os banheiros são lugares que eu construo e eu olho assim, porque, meu Deus, é como se uma menina tivesse projetando o sonho dela, realizando o das pessoas. E o Começando do Zero veio dessa história toda de uma menina que construiu um banheiro, depois construiu a sua própria casa. Para que eu pudesse me casar, eu fiz 2 cômodos e um banheiro em Xerém, e eu mesma fui a mão de obra da minha casa, né? A gente é tudo, né? Pedreira. A gente desenha, constrói. O Alex, meu esposo, e eu, nós construímos várias etapas, não todas, né? Algumas a gente precisou de um auxílio, que a gente não conseguia pagar, a gente ia fazendo. E como a gente tem um relacionamento bem de adolescente, Alex e eu, a gente construiu uma vida junto, né? A gente é amigo de infância. Alex é meu amigo de infância. Ele vendia verdura no carrinho de mão e eu vendia na época sacolé. A gente se cruzava no meio dos becos lá, né? E um menino nerd com óculos de fundo de garrafa. E uma menina, eu falo que eu hostil, com cara de mal, boné pra trás. Tipo assim, qual é a moleque? Olhando por quê? E aí a gente se conheceu e se tornou uma história interessante, porque de verdade eu sou extremamente diferente do Alex. O Alex sempre foi um menino inteligente, intelectual, estudioso, não que eu não seja, tá? Mas eu nunca fui essa pessoa de ficar com um livrozinho para cima e para baixo lendo. Ele sempre foi o cara da leitura. Tanto que o Alex, depois que nós nos casamos, que ele conseguiu fazer a tão sonhada faculdade de matemática e especialização em física. Ele deu aula para mim quando eu era adolescente de reforço. O Alex era aquele menino bonzinho da comunidade que todas as mães queriam que a filha ficasse perto dele. Queria que fosse genro, né? Delas. Ele era aquele menino referência, polido, que falava bonito, porque lia muito. E usava óculos, estava sempre andando bem arrumadinho, mas eu não, era aquela menina de boné pra trás, soltando pipa na rua. A improvável, né? E quando eu lembro do Alex, a gente se conheceu soltando pipa. O irmão dele estava ensinando ele a soltar pipa, na laje de baixo. A minha casa era mais alta, minha laje de cima. E eu lembro da imagem do Alex vestido de branco, com um óculosinho, e o irmão dele esticando a linha para ver se o vento batia. E eu lá toda, né? E eu falei que a linha dele toda branquinha, não tinha um cerol, mas a minha tava com cerol até na rabiola. A minha tinha cerol até na rabiola, porque eu vivia no lixo, eu pegava a lâmpada, moía, botava a cola que minha mãe comprava pra gente levar pra você escola. Era levada não, hein? Olha... Aquela cola que a minha mãe comprava, querendo que eu fosse uma menina de artesanato. Então, eu fazia eu diluía a cola na água, jogava vidro e virava cerol, né? Eu cortei o Alex aquele dia cheio de linha. Mesmo que o irmão dele tenha me pedido pra não fazer isso. E eu começando hoje, faz isso não. E ele falou, mas tá aprendendo agora, por favor, não corta ele não. Eu falei, tá valendo, pode mandar ele, manda ele mandar a linha. Ele mandou a linha, eu cortei o Alex cheio de linha, parei pela rabiola. Foi aí que ele se apaixonou. E aí eu levei ele pra minha casa. E nós temos 29 anos juntos, né? E hoje nós fizemos agora 24 anos de casados. É bastante tempo. É muito tempo. E o Heitor também, eu disse no início que o textinho era 13, agora tá com 14 também. Então, já fez 14. É uma história de vida incrível. O Alex, a gente se conheceu na comunidade, então a gente construiu uma vida juntos.
E a gente, como eu sempre fui empreendedora, vocês já ouviu falar do Desde lixo, 7 anos de idade. picolé, ó, picolé, viu? Bem carioca. O livro, picolé, borrachinha do pneu. Eu vendia lanche na porta do pão do ônibus, aqueles cafezinhos, tudo que eu podia fazer para vender, eu vendia. Então, como uma empreendedora brasileira, e principalmente carioca, e a gente tem uma oscilação econômica meio estranha nesse país desde sempre, a gente acabou dando errado em muita coisa que nós tentamos fazer. Nós tentamos fazer vários tipos de negócios diferentes que não deram certo. E aí eu posso usar o linguajar econômico que as pessoas usam, eu quebrei 6 vezes. Nossa, quicou 6 vezes. 6 vezes eu quiquei. Nossa. E a última, em 2013... Isso é uma fênix, né, gente? É, total. Uma fênix, né? O Heitor nasceu em 2010, em 2013 eu estava fechando o diagnóstico dele do autismo dele. Eu peguei um contrato de trabalho dentro de uma grande empresa e essa empresa não nos pagou porque ela também estava quebrando. E entrei num problema grave. O Heitor, com o autismo sendo ali agora, naquele momento, diagnosticado, e eu com uma empresa falida, eu precisei vender tudo, a casa, para pagar as pessoas que estavam envolvidas. E aí fui morar de aluguel. Em 2013, nesse tempo que eu fui morar de aluguel, teve enchente em Xerém, eu estava morando perto do Rio. Ai, meu Deus. Aí a Defesa Civil nos deu um tempo, nos isolou nossa casa e mandou a gente sair. Nossa. Algumas das minhas coisas ficaram lá, não consegui trazer de volta. Então, posso dizer que eu peguei e quebrei de novo, né? Ficou de novo. Eu estava em pedacinho, agora foi mais uma experiência ruim. Naquele dia eu volto para passar um tempo, eu fiquei sem saber o que fazer. Era um prazo muito curto, eu estava emocionalmente abalada, eu já estava com uma crise muito forte de depressão, tive síndrome do pânico por algumas vezes, e olha o que acontece. Eu não sabia o que fazer, primeira coisa, eu me lembro que quando a chuva, a tromba d'água caiu, eu subi por cima do telhado com o Heitor enrolado no cobertor, e eu falei só uma coisa com Deus, eu disse, Deus, eu preciso sair daqui. Se eu sair daqui, eu preciso entender o que o Senhor quer comigo, porque eu não estou entendendo. Uma pessoa que eu fiz tanta coisa boa, a gente passando por isso, né? A gente fica se perguntando, né? Imagina uma menina que foi criada aí, minha avó me levou para a igreja desde aquele tempo da abóbora, lá de 7 anos de idade. Com 12 anos eu ficava na rua com a Bíblia na mão pregando para as pessoas. Eu namoro e me caso com a única pessoa que eu me relacionei a vida inteira. Virou meu amigo. Nós dois viramos evangelistas, né? Pregamos. Nós casamos, fizemos toda aquela coisa moral, né? A sociedade gosta e aplaude, é tudo certinho, né? E eu me olho e me penso, Deus, não estou entendendo, eu fui tão correta nas coisas, por que tudo isso veio sobre mim? Por que tanta coisa aconteceu? E a pergunta que eu me fiz é a pergunta que muita gente está se fazendo aqui, me assistindo, e vai continuar fazendo para a vida inteira. Por que eu? Você já se perguntou por que eu? Eu já. Muitas vezes. Já. Por que eu? Inclusive, um tema do meu livro, tá? Depois manda. Por que eu? E a gente faz, por que aconteceu comigo? Porque quando a gente faz essa pergunta para Deus e a gente quer uma resposta, a gente está olhando para o lado, né? Por que não com ele? Por que comigo? É o princípio da comparação. Né? A gente vai olhar para a vida do outro, achar o do outro melhor e mais fácil. Por que está acontecendo isso comigo, com o outro não? Por que ele fez tudo que era errado e eu estava fazendo tudo certinho e deu tudo errado para mim? Na verdade, a vida já é caótica. Não existe essa vida que tudo dá certo. Da onde foi que nós tiramos isso? Verdade. A vida é feita de altos e baixos, né? Tem que ser feliz o tempo todo, 24 horas. E agora, na era das redes sociais, parece que tá todo mundo feliz. E nesse calor, parece que tá todo mundo na praia. Verdade. Todo mundo tá aparecendo nas redes sociais agora com um copo de suco, com água de coco, pegando água em algum lugar. E parece que só nós estamos trabalhando no sol quente. E o princípio da comparação ela nos causa uma grande insatisfação. E todo insatisfeito, ele é um ingrato.
É verdade. E todo ingrato, ele atrai, né, aquilo que ele busca. Ao não conseguir ser feliz com aquilo que se tem. Então, era essa lógica de por que eu me fiz essa pergunta. Quando eu lembro de que eu peguei tudo que eu podia e fui para casa da minha mãe, eu costumo brincar com a Grace, que é minha amiga íntima, a Alex, eu falo que eu me sentia a Tieta voltando para a Grace. Verdade. E o Alex, eu lá em casa eu ainda faço um cenário que eu sou bem fanfarrona, gente, eu gosto de brincar bastante. Eu falo, Alex, eu botei a música da Tieta entrando no Agreste e eu voltei pro curso. da Fafá de Belém, né? E voltei pro curso. Revi o meu percurso e me segui no leste. Isso aí. E minha alma renasceu com flores de algodão no coração do Agreste. Eu me senti voltando ali para aquele lugar. Eu falei, por que eu tô voltando para cá? Me dá uma resposta, Deus, por favor. Quero dizer uma coisa para você. Deus nunca vai fazer a gente voltar para um lugar que Ele mesmo nos tirou, se Ele não tiver um propósito maior. Sim, com certeza. O mundo espiritual, o dar ré tem propósito. Com certeza. Vou repetir para você. Deus nunca vai te tirar, fazer voltar para um lugar de onde Ele mesmo te tirou, se Ele não tiver um grande propósito. Nossa. Vocês lembram de Pedro? Lembro. Pedro era um pescador, não é? Era. Quando Jesus tirou ele lá da pescaria e disse assim, agora você não vai mais pescar peixe, você vai pegar o quê? Pescar almas. Vai pescar almas, né? Mas na hora que acontece uma cobrança devida, Jesus manda Pedro ir com anzol pescar de novo. Mandou? Mandou. Quando ele estava sem dinheiro, Tinha vai um lá. imposto lá, ele vai lá pegar um peixe, vai ter uma moeda na boca desse peixe pra gente pagar a conta que estão cobrando a gente. Isso. Mas tinha um propósito, tanto que Jesus não mandou Pedro voltar com a rede, mandou pegar com Com anzol. um anzol, porque era só para pegar Era só só um. aquele. É só para resolver o problema, Pedro, não é para você ficar emocionado. Eu não quero que você fique feliz de novo, que você Isso. lembre o que você fazia lá. Eu quero só que você vá para resolver uma única questão. Eu tinha que resolver algumas questões ali naquele lugar novamente. Bom, primeiro, meu relacionamento com a minha mãe, que tinha até então, desde que eu casei, era só a menina com a mãe alcoólatra. Depois disso, eu estava indo para casa da minha mãe, que não era mais alcoólatra. Tomar um café, sentar, olhar para ela e ver minha família de outra maneira. Uhum. Bom, depois que eu saio, eu volto também, eu voltei com outro olhar. Aí eu comecei a ver minhas amigas, meus primos, meus familiares. As pessoas que estavam morando ali, que eu estava tão ocupada que eu não estava vendo, eu parei para ver, porque agora eu fazia parte daquilo ali novamente. Aí eu comecei a pensar, poxa, se eu sair e voltei, eu posso sair de novo? O que a gente pode fazer, né, para ajudar? No meio disso tudo acontece algo interessante, porque eu até mudei, fui para uma igreja da comunidade. E naquele tempo ali, eu fazendo o que eu sempre amei fazer, dar assistência, evangelizar, pregar, ajudar as pessoas. Acontece uma chacina ali. Muitas mulheres da comunidade ficaram sem os seus maridos. Aconteceu um movimento muito negativo na comunidade. E a pastora, minha querida pastora Paula, na época, pediu pra gente se reunir para ajudar a dar algumas coisas para as mulheres. Eu me lembro que quando eu chego na igreja, eu vejo aquele monte de mulher guardando uma cesta básica saudável. As mulheres que gostam de pegar sol na laje, bonitona. Eu falei, não é possível, não. Nós não podemos mais dar alimento. A gente tem que dar vara a isca e ensinar essas mulheres a pescar. Essas mulheres têm potencial. Ali mesmo, naquela hora ali, eu comecei a fazer perguntas. Você sabe fazer o quê? Você. A outra, eu sei fazer bolo. A outra eu costuro. A outra eu faço tal coisa. Eu falei, beleza. Então, a partir de agora, terça-feira que vem, nós vamos ter uma reunião, vamos fazer ao invés de fazer uma reunião de oração, nós vamos fazer uma reunião de empreendedora. Uhum. E, gente, saiu do nada isso, tá? Uhum. Não foi nada que eu programei. Deu zero. Foi intuitivo. Comecei ali a falar com as mulheres. Naquela primeira reunião tinha muito poucas mulheres, porque para pegar a cesta estava lotado, mas para ir estudar tinha poucas. Aí começou o funil, né? A gente me peneirando. Só que algo interessante aconteceu. Eu me lembro da terceira ou quarta reunião,
que estava sendo marcada, tipo assim, toda terça-feira tinha alguma coisa. Eu comecei a trazer, eu levei o meu amigo que é professor do Senai, eu comecei a levar pessoas para ensinar elas a fazer conta, planilha, botar preço nas coisas. E eu me lembro do dia que eu levei um susto quando eu cheguei, não dava para caber ninguém mais na salinha que nós estávamos, que era do lado da igreja. Eu tive que pedir o pastor para usar a igreja, porque já tinha 200 mulheres esperando para reunião. Nossa, que bacana. Quando eu fui, nós fizemos aquela reunião, aquele dia foi até o professor Marcelo Alves, ele é professor universitário, ele era varredor. Foi lá contar para as mulheres que ele era varredor, ele era professor universitário, ensinar elas a fazer conta, a fazer análise financeira. Aí olha que interessante, eu fui no meio do caminho, entrei no carro para voltar para o sítio onde estava morando de favor, eu não estava vivendo, eu tinha saído já da minha mãe e fui morar num sítio, uma casa de caseiro. Aí eu falei, Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Meu Deus, que negócio virou algo enorme, né? Eu estava subindo um viaduto, Deus falou algo muito nítido para mim. Eu ouvi, gente, a voz de Deus. Ele falou assim, coloque o nome daquilo que você mais fez na sua vida inteira. Eu perguntei o quê? Começar do zero. Foi daí, né? Então o nome foi dado por Deus. Foi dado por Deus. Quando eu chego nessa casa que a gente está ali, tentando adaptar o Heitor, ele estava numa crise muito grande, com essa coisa de ficar mudando. Uhum. Eu chego em casa, o Alex falou, filha, tô muito chateado. Eu falei, o que houve? Você lembra que o Heitor estava começando a falar algumas coisinhas? Eu falei, então. Ele falou, por causa da mudança, a gente tinha saído da minha mãe e tinha ido para esse sítio. Eu tô tentando ver se ele fala de novo essas mesmas coisas e ele parou de falar. Eu, Alex, a gente vai ter que começar tudo do zero de novo. Aí eu, oi? Eu repete o que você falou, ele, a gente vai ter que começar tudo do zero, a gente vai ter que ensinar ele de novo. Falei, pois bem. O Heitor tinha essa fase de aprender, esquecer, eu tinha que ensinar novamente. E eu nunca conseguia fazer o Heitor progredir mais. Era sempre algo que virava um ciclo vicioso de aprende, faz, esquece, faz de novo. Começar do zero com meu filho, com a minha empresa, com a minha vida, com a minha estrutura e com o meu emocional. Era algo que eu tinha muita autoridade para falar. Então as pessoas precisam entender que o maior propósito da sua vida está atrás daquilo que ela muito foge do seu problema. A maioria das pessoas, elas estão ignorando os sinais do seu propósito. Nós só teremos autoridade para falar daquilo que a gente venceu. E é por isso que nós somos vencedores. Pessoas que não vencedores não conseguem falar com autoridade sobre a dor que venceu. Fugitivos não fazem histórias. Quem quase fez, não fez. Quem quase terminou, não terminou. Então, a gente precisa entender que a dor, ela é para ser vencida. Porque, caso contrário, não seremos vencedores. Existentes nunca fizeram história. Eu nunca li um livro que diga era uma vez alguém que não conseguiu ir até o final. Toda história que é contada, onde se começa a falar de alguém, tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Pessoas que pararam no meio, elas não trazem a relevância que a sua história poderia ter tido se elas tivessem tomado a decisão de dar continuidade e ir até o final. Jesus teve essa mesma oportunidade de parar. Propostas vieram para Jesus parar. E ele tinha tudo para ter parado. A primeira tentação de Jesus acontece onde? No deserto. Jesus estava com problema. Ele estava no deserto, com fome. Quantos dias? A Bíblia diz que 40 dias. Quem foi que ofereceu a primeira solução mais inteligente para Jesus ali? Satanás. Foi inimigo. Porque Satanás, o inimigo, ele também quer oferecer solução para você fugir do problema. Por isso que tem gente camuflado que aceitou a proposta e perdeu a visão do propósito. Todas as pessoas que vivem aceitando propostas que fogem do propósito, elas se tornam perdedoras. Os vencedores vão até o final. Satanás olhou e falou assim, você não é Jesus, o Cristo, Filho do Deus Todo-Poderoso? Transforma essa pedra em pão. Você pode. Verdade.
E a gente não pode. Nós temos tantas coisas que a gente pode ser e fazer, né? Sim. Você pode. Semana, uma menina me pediu um conselho. Eu não quero esse neném, eu quero abortar. Eu falei, você pode, mas você não deve. Nós podemos, mas não devemos. Jesus é ótimo, eu sei que eu poderia, mas nem só de pão. Viverá o Viverá homem. o homem. Mas de toda palavra que vem de De Deus. Deus. Eu não sou uma pessoa que se compra com um pedaço de pão. Eu vou seguir o meu propósito. Jesus não quis fazer um show pirotécnico, ou seja, demonstrar o poder que ele podia ter ou podia ser, porque a proposta ali não era sobre quem ele, o Cristo que ele era, mas sobre o homem que ele era. E isso tem feito muitas pessoas serem confundidas nas suas realidades. E principalmente no meio religioso. Não somos humanos tentando ser mais espirituais. Nós somos seres espirituais trabalhando a nossa humanidade. Quanto mais eu sou humana, mais espiritual eu me torno. Quanto mais eu olho para você com empatia, com amor, mais eu consigo aplicar a minha espiritualidade. Só que na religião a gente pensa o seguinte, quanto mais eu buscar ser espiritual, jejuando, buscando, orando, me isolando, né, como está sendo muito dito hoje, fica isolado, não se aproxima de ninguém, a gente foge da proposta principal. Só que a proposta principal é eu sou espiritual, isso não vai mais ser mudado. Agora a questão é quão capaz de ser humana eu sou. Muito profundo tudo isso que você está falando. Muito profundo. Nossa, quanto ensinamento, né? Muito mesmo. Quanto eu tenho a capacidade de ser mais humano? E é tudo em cima da lição, né? Do amar ao próximo, né? Jesus não veio nos ensinar teologia, Não, certo? com certeza. Quando ele veio, se tornou um homem como nós, ele veio nos ensinar o quê? A ser humanos. Se o próprio Deus se despiu de toda a sua glória para se tornar um humano, por que que eu quero me tornar um Deus? Um espiritual, né? Nossa, isso é fortíssimo. E é verdade. Ele desceu e eu quero subir. E o subir desse nível espiritual que eu tô falando aqui, gente, é quando eu penso que eu tô muito acima de você, é capaz de dizer assim, ó, não se aproxima de mim não, que eu sou muito santa. Muito melhor, né? Não, mas Jesus não, ele desceu e foi sentar onde, gente? Nas mesas improváveis, né? A ponto de que os fariseus olhavam e diziam, você não pode sentar aí. Quem é você para sentar no meio dessas prostitutas, essas pessoas? Samaritanos, Samaritano, né? não pode. E é sobre essa humanidade que nós precisamos aprender um pouco mais. E o Começando do Zero me trouxe essa humanidade. Eu te confesso que essa foi a quebrada mais importante da minha vida. Eu falei, obrigado, Jesus. Imagino. Porque eu estava vivendo uma vida já muito, muito, muito corriqueira. Que a maioria dos empresários fazem. Ele vem lá de baixo, quando ele sobe, ele fica lá em cima e esquece quem ficou lá embaixo. Aí Jesus falou assim, se você não olhar para baixo, eu vou fazer você descer. Né? Sabe qual foi a segunda proposta de Satanás para Jesus no deserto? Para eu continuar? Ele falou o seguinte, tá vendo isso tudo aqui? Eu posso dar para você. Tudo. Se você prostrar e me adorar. Hã? Porque está escrito, Jesus. Né? Os anjos não foi dado ordem a seu respeito. Se você pular... Isso, se joga. Se joga. Se joga, porque se você se jogar, os anjos vão lá te pegar. Olha só, Satanás já estava oferecendo para Jesus aquilo que ele já era dele. Para que Jesus demonstrasse um poder que ele não precisava. A provar uma coisa que ele não precisava provar. Bom, 3 coisas. Boa. Satanás ofereceu para Jesus aquilo que ele já era dele. A gente está mendigando o que Deus já deu para gente. Na cruz, a Bíblia diz que já está tudo consumado. A gente continuou mendigando. A gente continuou sendo escravo quando a gente foi transformado em filhos. Depois da segunda proposta mostra que você é filho de Deus. Prova. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sou e ponto final. E quem precisa saber somos nós. Então, volto ao assunto. Toda vez que nós tivemos um problema,
Satanás vai também trazer soluções Mais rápidas, né? Até. rápidas, instantâneas. Mais fáceis, né? O caminho mais fácil, né? Por quê? Porque toda pessoa que tem sempre problemas resolvidos, ela se torna uma pessoa mal resolvida. Pessoas que têm todos os seus problemas sempre resolvidos imediatamente, na hora que ela quer, elas passam a serem pessoas mal resolvidas a vida inteira. Filhos mimados, que a mãe sempre faz tudo, que o pai sempre ajuda. Essa semana a gente batendo um papo na mesa com o marido da Grace. Ele estava assustado com uma imagem de um menino no Outback que não sabia pegar a faca e cortar o pão pretinho que vem com aquela manteiguinha que é servido na entrada. E as crianças e os adolescentes brincando e rindo, mas de verdade, ele não conseguia cortar o pão porque a mãe dele cortou o pão para ele a vida inteira. Meu Deus. E tudo que hoje te torna mal resolvido é ter sempre teus problemas resolvidos. Pessoas mal resolvidas foram aquelas que tiveram problemas resolvidos instantaneamente, rapidamente, soluções fáceis, mimada. Pessoas que querem resolver imediatamente, elas vão roubar. Pessoas que querem a vida do miojo, né? Que ela bota lá instantaneamente, mas ela come, ela resolve a fome dela por alguns minutos, que não traz nutriente nenhum para ela. Daqui a pouco ela tá com fome de novo. É esse tipo de característica de gente que quer tudo para ontem. E a proposta do Evangelho, né, que nós tenhamos todos os nossos problemas resolvidos. Mas que nós sejamos resolvidos, mesmo com tantos problemas. Verdade. Vou repetir para você. Não é sobre os seus problemas serem resolvidos. É que você seja uma pessoa resolvida, mesmo tendo tantos problemas que não foram resolvidos ainda. Uma coisa linda que eu aprendi no ar é a oração da serenidade. Conhecem? Não conheço, não. Sim. Ele fala sobre a sabedoria de você analisar a história. Primeiro porque a maioria dos alcoólatras e dos viciados em qualquer tipo de droga são aqueles que são adeptos da fuga. Eles querem entorpecer a mente para não resolver o problema. Fugir do problema. Ele quer fugir do problema. E eu me lembro do meu padrasto falando sempre a mesma frase. Problema é problema, bebida é bebida. E lá eles usam a oração da serenidade. Senhor, me dá a capacidade, né? De resolver aquilo que eu preciso resolver. Eu estou usando a minha linguagem, a oração ela é um pouco mais trabalhada. Dá a capacidade de resolver aquilo que eu preciso resolver. Me dá sabedoria para eu entender aquelas que eu não posso resolver. Inteligência para eu discernir uma da outra. Isso. Meu esposo sempre fazia essa oração. Muito forte. Olha só que inteligente e interessante. Tem problema que eu posso resolver, tem problema que eu nunca vou resolver. E o que acontece comigo quando eu estou no meio disso? Eu tenho que ter o quê? Sabedoria e discernimento para distinguir uma coisa da outra. Senão eu vou gastar minha energia em algo que eu nunca resolvo e vou ficar frustrada. Eu vou querer trabalhar a vida inteira dentro de um cenário em qual eu não tenho nenhuma responsabilidade. Isso é adoecedor. Verdade. Então, a minha frase que eu finalizo aqui é essa. Pessoas podem se tornar mal resolvida a vida inteira se tudo que ela passar de problema for sempre resolvido. Por isso que nem tudo que a gente quer acontece. Se acontecer tudo que a gente quer, seremos mimados. Nunca cresce, né? Nós estamos em busca de quê? Evolução, né? Crescimento, amadurecimento. Mas o que a gente entendeu por isso? O que faz a gente ir para a igreja frustrado é passar anos orando por uma coisa que nunca aconteceu, porque não é responsabilidade dela mudar aquilo. E de fato, nem é de Deus, tá? Porque quando o assunto é um ou outro que não quer, tem que querer, né? O próprio Deus também não mexe. Então, essa falta de maturidade faz com que muita gente se enganja nesse mal, né? E o Começando do Zero veio para trazer todo esse contexto de coisas importantes
como você mesma pontuou, a Fabiana entendeu o que eu podia resolver, o que eu nunca iria resolver, e fiquei tudo bem com isso. E aí eu comecei a utilizar de todo esse meu reset que eu passei uma vida inteira tendo que fazer para começar de novo. E cada vez um aprendizado. E né? aprender e ajudar pessoas. Aquelas mulheres passaram a ter um curso, uma experiência. Eu nunca consegui curar o Heitor do autismo, porque não está nas minhas mãos a cura dele. Então, ressignificar a minha vida familiar com o Heitor, mesmo sendo autista, era a minha proposta de vida. Existem coisas que não podem ser mudadas. E para aquilo que não pode ser mudado, ela precisa ser adaptada. Isso. Não dá para mexer. Vou dar o princípio da construção civil na parte da reforma. Quando você quer que eu reforme um ambiente, tem uma coisa que eu não mexo. Estrutura? Estrutura. E detalhe, é quase que impossível você mexer na base. Se eu for mexer na base, não compensa reformar, melhor jogar no chão. Melhor começa fazer do outra, zero. né? Começa do zero. Então você pegou, né? Mas porque a base já foi fundamentada. Então, dentro desse fundamento, a gente precisa respeitar. O que eu vou fazer? Uma coluna que está no meio de uma casa que não tem como eu mexer ali naquela hora, que vai ficar caro demais, vai pagar um preço muito alto, vou me desgastar muito para tentar tirar ela. E o assunto aqui não é sobre coluna nem sobre casa. Nossa, eu ficaria aqui a tarde inteira escutando. Estou assim, ainda mais fã sua. Sempre fui, sempre admirei muito seu trabalho, sua força. Né? Você transmite isso, né, Daiana? Né? Cicleia é uma força, uma mulher é uma força empoderada. com serenidade, com tranquilidade, com calma, que parece que não tem problema nenhum. Fabiana. Alguém não tem problema. No último podcast, no final, a pessoa sempre fala assim: gente, você fala dos problemas e parece que você não tem problema, né? Na verdade, nós temos problemas de ressignificados, é sobre isso. Daí começou esse movimento lindo chamado Começando do Zero, foram mais de 4.000 mulheres envolvidas, grupos, ficou aquela coisa enorme de gente trabalhando ajuda, porque a gente chamou de corrente do bem, já que eu não daria conta de dar assistência para esse monte de mulheres, a gente começou a levantar uma pirâmide de apoio. Uma ajuda a outra e você faz cabelo, você cuida do cabelo dela, ela cuida da sua unha, a outra cuida da outra, faz o bolo, troca. Você sabe fazer o bolo, mas ela que sabe vender, então ela vende teu bolo, a outra faz o seu logo. Cada uma foi fazendo uma coisa e ficou um negócio muito lindo, incrível. Aí eu entendi que às vezes a gente precisa passar por alguns processos para que algo maior aconteça depois de tudo isso. E as experiências que a gente ressignifica, elas podem se transformar em algo poderoso e um potencial. Tão potencial que o próprio Deus vai e me coloca dentro de uma situação onde eu estou dentro de um grupo de mulheres de comunidade focada nesse olhar. E eu conheço a Grace Gioviani. Outro ponto, né? Eu vou para um outro patamar. Outro extremo. Totalmente, porque a partir daquele momento onde eu me torno hoje uma grande amiga, a gente tem uma amizade muito profunda, as mesas que eu sento com a Grace não são as mesas que eu sento aqui. De jeito nenhum. Porque aqui nem mesa tem. Verdade. Mas olha, Deus me deu a clareza de enxergar dois cenários. De quem tem muito, de quem não tem nada. E observar que todas as duas classes são humanas. Sim, perfeito. Sim. Uma tem muito dinheiro que não pode pagar, o que a outra não tem e ela tem. A outra pensa que estar do outro lado é maravilhoso e só ela tem dinheiro para estar ali. Só que a outra tem o que a outra que tem o dinheiro não tem. Seres humanos. E a maturidade que a gente se extrai. Hoje eu trabalho e faço as duas vertentes. O SSS é uma ativação incrível, transformadora. Você viveu. Nós libertamos emocionalmente pessoas que cresceram de forma desconjuntada, que viveram situações de bloqueio, disfuncional. E a gente vai passando por essas experiências e descobrir o seguinte: seres humanos são todos iguais. Muda o endereço. Um está no Alphaville e o outro não vai quem quer. Verdade. E onde é que esse nosso público encontra a Fabiana para se inscrever no SSS? Vai ter na sua cidade, hein, gente? Vai, gente. O SSS tem em todo o Brasil e até fora. E fora do Brasil. Fora do Brasil.
Eu sou. Ah, ela até trouxe. Olha, Olha só, gente. ela era improvável, vira as costas da Olha as camisa. costas. Eu era improvável de estar aqui nesse podcast, É isso aí, mas ó. hoje Imparável. eu sou imparável. Bom, gente, tem uma notícia aqui pra vocês. Vai ter esse ano aí um SSS no Rio de Janeiro. Então é uma chance da Grace vir no nosso podcast? Com certeza. Já fica o convite, hein? Já tá certo. Só que nós estamos alinhando a data devido à grande demanda de procura. Uhum. Tem saído muita gente em caravanas do Rio para ir para São Paulo, ir para outros estados. E a gente tomou uma decisão, conversando ontem, sobre uma possibilidade de fazer aqui no Rio. Então, a Fabiana Pires, eu tenho minha rede social pessoal, que é a Fabiana Pires Oficial. Fabiana Pires Oficial. E tem a Começando do Zero RJ. Que aí você vai lá dar uma olhadinha no projeto e ver um pouquinho do que a gente faz aí com essas mulheres todas, né? Maravilha. E no Fabiana Pires Oficial eu tenho informações do SSS. Tenho informações do SSS, eu faço Do as livro, lives. do livro. O meu livro é possível começar do zero, vai ser lançado em abril. Ai, quero ir no lançamento. Vai ser aqui, C3Decast estará nesse lançamento, hein? vai ser aqui no Eu Rio? vou falar das chaves de como alguém começa do zero, principalmente na visão 3D. Né? Onde a gente pegou isso da arquitetura e fez Isso que eu ia uma falar coisa- agora, tem um mês com arquitetura aí. 3 dimensões para começar do zero. E uma palavra final para o nosso público. Então, como a gente está falando do começar do zero, né? A gente precisa entender que, como eu disse, como começar, ele não é uma decisão, começar é uma convocação. Você que está nos assistindo, eu te convoco a você erguer a sua cabeça, não importa onde você nasceu, não importa a estrutura que você está agora, nada disso te define. A sua história não define você, o lugar que você se encontra agora, nesse momento, não define, porque você tem muita coisa ainda para viver. Nós podemos tirar e extrair de qualquer cenário o melhor desse lugar e nos transformarmos naquilo que a gente deseja e naquilo que a gente quer ser, né? Então, se eu puder dar um conselho hoje para as pessoas que estão assistindo hoje, sempre será possível começar e recomeçar quantas vezes Forem necessárias, né? necessárias. Isso aí. Que Quantas lindo, vezes. gente. Muito obrigada, Fabiana. Fabiana, você é incrível. Você Olha é só. incrível. Isso é um mimo pra você, mas a bolsa te define. A bolsa me definiu. Nós temos vários mimos, na verdade, né? Temos vários mimos. Obrigada. Gente, São mimos, gratidão, olha só. é suficiente, né? muito lindo, eu Poder amo. agradecer a sua presença aqui. Foi realmente muito ensinamento, muito aprendizado. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Fazer vários como a podcasts comigo. Oba! Já Já é fica muita o história, né? Muita história boa. Eu Eu sei. sei. Não consegui falar. Também. Me emocionei várias Quis vezes. aproveitar tanta O experiência. ensinamento, aí. né? Poxa. Bom, eu fico feliz em poder contribuir com vocês, com Obrigada o nosso mesmo. público, as pessoas que estão assistindo. E como eu disse no início, o próprio Deus se encarregará de levar essa mensagem que a gente falou aqui, Amém. Eu os lares creio. que precisam ouvir tudo isso. Eu E creio. vamos continuar, meninas. É isso. Que é Isso aí. possível começar do zero. Né? E você que está nos assistindo, não esqueça, para que isso aconteça, compartilha, se inscreve, deixa um joinha, procura a Fabiana, vamos embora colocar essas coisas todas lindas que ela falou para frente, né? Porque a gente não pode guardar com a gente tem que compartilhar. Então vamos lá, tô esperando vocês. Ajuda aí o nosso trabalho. A gente também está começando do zero. Meninas? Beijo pra vocês. Beijo. Tchau, até o próximo. Senhor, a ti rendemos graças, porque o Senhor é bom. Sua bondade e misericórdia duram para sempre. Nos reunimos aqui nessa mesa para fazer esse propósito incrível, Amém, Jesus. que é o C3Decast. Que o seu Espírito Santo conduza cada palavra e cada pessoa que precisa assistir. Que nossa mensagem seja espalhada no Brasil e fora dele. Que o Senhor se encarregue de levar a cada um que precisa ouvir essa mensagem, Pai, aos corações. Para Obrigada, que possamos Jesus. impactar vidas e transformar essa geração através daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Obrigado, Amém, Jesus, por essa oportunidade maravilhosa e rica de estarmos aqui. Nossos corações estão agradecidos, Sim, meu porque Deus. sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas através de nós. Oramos Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Bora? meninas. Vamos lá.